E aí, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Solta a Real Podcast. Não esqueçam dos 3 Cs que eu costumo falar, que é curtir, compartilhar e comentar as nossas postagens. Também, claro, de inscrever-se aqui no nosso canal aqui no YouTube, para ajudar o seu amiguinho. Nas redes sociais, a mesma coisa. Interaja, curta, compartilha, siga as nossas redes sociais. Também estamos no Spotify. Bom, hoje, especialmente, estamos nesse cenário aqui maravilhoso, tá? Vocês podem ver que estamos com poltronas novas, né? Um cenário um pouquinho novo, diferenciado, né? Tá ventando um pouquinho, mas não vamos deixar de fazer esse especial de Natal. Hoje, segunda-feira, já quarta-feira agora já é Natal, né? De antemão, desejo a todo mundo um Feliz Natal, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Hoje, claro, nessa segunda-feira, antes do Natal, eu teria que falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, sobre o Natal, qual é o significado de Jesus Cristo no Natal, qual é o significado realmente do Natal, e nada mais, nada menos do que chamar um cara aqui, que eu conheço já há um tempo, ele tem um conhecimento full, ele é teólogo, ele é advogado, eu chamo ele já de pastor, né? Pastor Erasmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Satisfação. Pastor Erasmo. Aí me colocar numa saia justa. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Obrigado, tá, pela sua participação. Tá vindo aqui nesse especial de Natal. Eu tô já de vermelhinho, né? Tá um pouco sol, tá um pouquinho o sol, mas faz parte do nosso cenário, isso aqui, tá? Muito obrigado pela sua participação. Para mim é um prazer, uma honra, um privilégio. Quando você fez o convite, para mim foi assim algo mágico. É muito bom participar de podcast, né? E ainda mais com a amizade que a gente tem, poder estar aqui falando um pouco sobre o que é o sentido verdadeiro do Natal. Isso realmente não tem preço. Por isso, eu me sinto muito honrado pelo convite. Legal. Claro, antes da gente começar, né, agradecer a Advocacia Albuquerque pelo patrocínio, agradecer também ao Pier 37 por ceder esse espaço maravilhoso. Para quem quer comprar ingressos dos melhores eventos aqui da Baixada, MR Ingressos. Para você que é produtor de eventos e ainda não tem sistema de bar, ou tem um sistema de bar, mas falha, dá muitos problemas, contacte Balada Pés. Entra aí no Instagram, coloca Balada Pés e contacte, junto com a MR Ingressos. É um produto da MR Ingressos. A MR Ingressos vende o produto, né, vende os ingressos, e o Balada Pés te ajuda no seu bar, no controle, com o sistema cashless, com o sistema Comanda, sistema Consuma, enfim, entre em contato e saiba mais, produtor de eventos, você que vai fazer uma festa, você que vai fazer um show, entre em contato com o Balada Pés. Antes da gente começar, Pastor Erasmo, quem é o Erasmo? Eu sempre faço essa pergunta para todos que vêm aqui. Isso é importante, porque mostra, né, a origem, né? Então, me chamo Erasmo, né? Erasmo Fonseca, Erasmo Soares da Fonseca Júnior. Muitos aqui na região do Guarujá conhecem meu pai, que foi o dono da padaria La Plage. Eu sou formado em teologia, né? Também sou advogado, militante, trabalho na área como advogado. Sou capelão dos Prêmios de Cristo. Sou casado com a Maristela, tenho um filho maravilhoso, que é o Erasmo Neto, de 16 anos, está aqui também próximo da gente aqui. E quando fala assim, né, o pastorado, né, o pastoreio, né, é a identidade que a gente revela. Na verdade, assim, minha posição eclesiástica é presbitério. Sim. Né? Mas a gente exerce as funções pastorais, então por isso que causa essa confusãozinha. Por mim, por isso que assim, chamou de Erasmo já tá ótimo, porque certo. Tá tudo certo. Bom, e a sua infância, como foi? Vamos lá. Nasceu aqui no Guarujá, tem quantos irmãos, pai e mãe? Maravilha, vamos lá. Eu sou nascido em Santos da Gema, né? Nasci em 77, no mesmo dia que Elvis Presley morreu, 16 de agosto de 77. Mesmo dia. Mas minha família sempre foi do Guarujá, né? Então, passei minha infância aqui. Meu pai foi um empresário, não faleceu. Alguns até me perguntaram, seu pai faleceu? Eu falei, não, tá vivo, tá bem, graças a Deus. E tenho certeza que ele vai assistir esse podcast. Porque hoje ele fica em casa, aposentado,
Então ele fica como tia do Zap, né? Ele pega o celular e assiste tudo, YouTube, Facebook, gosta dessas coisas. E minha mãe já é falecida em 2005, tem uma irmã que é mais velha, Elisângela, e o meu filhote trazendo essa dinastia, né? Meu pai Erasmo, eu Erasmo Júnior e ele Erasmo Neto. E na escola, como você era? Rapaz, eu era esse tipo de CDF, né? Então eu sentava na frente, usava óculos, não enxergava bem na lousa e sempre estive ali, né, estudando, minhas notas sempre foram boas, né? Dificilmente eu tirava menos do que 8. Boa. A não ser quando eu fui pro ensino médio, que é ensino médio, fui para uma escola muito mais forte, eu tirei o primeiro 0 na vida ali. Mas sempre gostei de estudar, sempre fui curioso, sempre fui, tanto que na teologia, o que mais me leva à teologia é essa curiosidade de sempre saber mais. Entendi. Aí o senhor fez em Santos a sua escola, ensino fundamental, médio também em Santos? O fundamental eu fiz no Guarujá. O médio eu fiz em Santos. Fez em Santos. Isso. E aí, depois do médio? Depois do médio, aí eu fui fazer teologia logo de cara, né, em 1994. Entrei para teologia, para Fatades, e me formei em 98. Ainda tentei, que a teologia você não tem muito lugar para exercer algo financeiro. Aí eu não só em buscar os meus sonhos, mas eu tinha que buscar também fonte de renda. Aí em 99 eu entrei na faculdade de Direito. Estudei, me formei em 2004 e hoje exerço advocacia desde 2004. Quem era mais bravo em casa, seu pai ou sua mãe? Rapaz, eu acho que a minha mãe dava os berros dela, mas era aqueles berros que você sabia que era pra pôr ordem, né? Mas quando o pai já olhava, você já sabia que tinha acontecido alguma coisa errada. Quando então acho que meu pai aí... ele quase, como ele vivia no comércio, né, padaria, cara, das 6 da manhã às 10 da noite. Então ele ficava pouco tempo em casa, mas quando ficava em casa, tinha coisa errada, ele trazia o limite. Ele que botava ordem? Botava a ordem. E os irmãos? Então, a minha irmã, eu tenho uma irmã, né, já tem um tempo que a gente não... Ela mora em Santos, então a gente tem um tempo que não conversa, mas temos um bom relacionamento, né, ela é professora, eu acho que agora ela está diretora, né, de escola. Então hoje ela mora em Santos, tem a vida dela na área da docência, né? Ela trabalha como professora e diretora de escola. Entendi. O senhor não quis seguir esse rumo empresarial de padaria do pai? Então, rapaz, eu até tentei. Eu tive alguns comércios na cidade, tive locadora de filmes, antigo fita VHS, sim. Tive livraria evangélica. Nossa, esse era bom, hein? Rapaz, para entregar tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar, senão pagava a multa. E alugava na sexta para entregar segunda. Para entregar segunda. É isso aí. Aí eu tive locadora evangélica, uma livraria evangélica. Aí tive padaria. Aí teve uma hora que meu pai, junto com o sócio dele, eu e o filho dele nos trouxe. Essa padaria nos trouxe para La Plage para trabalhar. Então eu trabalhei na padaria La Plage até, né, mesmo sendo advogado, mesmo com teologia, eu trabalhei na padaria, fiquei atrás do balcão até a pandemia. Aí na pandemia, realmente, a situação ficou impossível de trabalhar, e aí a gente teve que fechar as portas, infelizmente. Caramba. Mas há males que vem para bem. Eu descobri que eu achava que não havia vida sem a padaria. Aí eu descobri que havia uma vida muito mais abundante fora disso. Porque a gente fica só na caixinha, né? E fica com medo de sair dessa caixinha, né? Sim. Tem eu gosto muito de uma metáfora em que, se tiver tempo a gente contar, o mestre estava caminhando pela estrada junto com o seu discípulo. E aí ele encontrou uma casinha muito pobrezinha, com uma vaquinha do lado de fora da casa. Aí ele foi, bateu na porta, pediu uma água e começou a conversar com os moradores. O pai da família falou assim: a gente só tem essa vaquinha dá leite, a gente come do leite, às vezes quando sobra fazemos um queijinho, vendemos um queijinho no comércio da vila e é a nossa vida, é o que a gente vive disso. Aí o mestre saiu da casa, chegou pro discípulo e falou: discípulo, pega a vaca e joga ela do precipício. Mas mestre,
Jogar do precipício é coisa. Não questione a minha ordem, apenas faça. Só siga. Só siga. Aí ele foi e empurrou a vaquinha do precipício. A vaquinha. Eles foram embora. Aí o discípulo perguntando: esse mestre foi muito cruel. Acabou com a única renda que essa família tinha. Passou-se anos. O mestre morreu, o discípulo virou mestre e o mestre teve um novo discípulo. E eles caminhando pelo mesmo caminho, ele se lembrou daquele lugar. Quando ele era discípulo, hoje mestre, na época discípulo, ele foi na casa. Falei, deixa eu ver se os moradores, o que aconteceu com aqueles moradores depois que a vaquinha se perdeu. E viu que a casa já não era mais um casebre, mas era uma casa grande. Ele bateu na porta, viu os moradores. Olha, eu passei aqui há uns 10 anos atrás. Ah, foi você! Depois que você passou aqui, não sei o que aconteceu, a nossa vaca se perdeu. Ficamos algumas semanas procurando, gritando pela vaquinha. Aí a gente viu que não tinha mais solução. Aí nosso pai pegou um último queijo, foi na vila, trocou por semente de feijão. Nós começamos a plantar feijão e hoje nós temos prosperidade. Caramba! Às vezes precisa a vaquinha cair do brejo. A gente precisa perder aquilo que a gente acha que é a nossa segurança para entender que existe uma vida após isso, que a gente pode sair da zona de conforto e buscar algo que realmente seja produtivo para nós. Isso é o meu testemunho de vida. Então jogaram a vaquinha para o senhor prosperar. Sim, a minha vaquinha, aquela padaria, foi pro brejo, teve que ir pro brejo para eu poder alçar outros voos, entender que meu lugar no mundo não é atrás de um balcão, mas hoje como um teólogo, né, ajudar as pessoas, porque hoje eu trabalho com cura e libertação. Trabalho muito com cura e libertação. Cura não é você curar a pessoa que está com problema na perna, doente, não. É cura da alma e libertação do espírito. Confundem, né? Confundem muito esses princípios. Mas a cura da alma é o que a gente chega perto de uma psicanálise, que é você entender a raiz do problema que a pessoa vive e trazer uma ressignificação para ela através da palavra de Deus. Entendi. Então por isso que é essa vontade de fazer teologia. Sim. Primeiro veio a teologia ou a advocacia? Primeiro a teologia, depois veio a advocacia e aí posteriormente, recentemente, eu fiz meus estudos chama-se EIFOL, que é a Escola Integral de Formação de Libertadores, que é em Curitiba, e lá eu estudei sobre esse assunto de cura e libertação e eu vi que aquilo ali é o meu número, se encaixa com a minha vida de uma forma maravilhosa. E por que teologia, na realidade? Então, começou... Porque saiu do ensino médio, já foi fazer teologia. Isso. Porque tinha algum pastor em casa ou não? Não. Assim, a gente como evangélico, a gente sempre quer galgar, a gente quer sempre melhorar espiritualmente. Então, uma forma de você buscar a sua espiritualidade sempre vai ser conhecendo a palavra de Deus. Josué capítulo 1 diz o seguinte: medita nessa lei de dia e de noite para ter sucesso, para que vá bem. Então a gente medita e isso vai te levando a buscar mais conhecimento. Você começa a receber certo tipo de conhecimento, você vê que ainda é pouco, você quer mais. Então você vai buscando isso a mais. Aí acabei fazendo teologia. E por que Natal? Qual o significado de Natal? O porquê surgiu o Natal? Então vamos lá. Natal é uma data comemorativa sobre o nascimento de Cristo, de Jesus. Ela é uma data, tanto que ela é tão importante que ela divide, inclusive, o que nós chamamos de antes de Cristo e depois de Cristo. Nós dividimos a contagem do nosso tempo por causa desse evento que aconteceu. E ele é um evento extremamente importante e poderoso porque é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, aonde desde Gênesis, que é o primeiro livro bíblico, até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, havia profecias acerca de um ser que viria do céu, seria filho de Deus e que ele traria paz ao mundo. Que paz seria essa? O livro de Romanos ele explica o seguinte, que pelo um homem entrou o pecado no mundo. Adão, quando ele descumpriu a ordem de Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal,
ele fez com que todo ser humano recebesse essa semente, que chamam de pecado original, em que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, essa situação em que Adão cometeu acabou passando de geração em geração, ou seja, chega até nós, porque se você observar, geneticamente falando, a nossa genética, ele vem de um ancestral em comum, entendemos na teologia que esse ancestral em comum é Adão, e esse pecado é transmitido de forma geracional. Então, mas eu não fiz nada. Só por você nascer, você já está separado da glória de Deus. Então, Cristo, ele veio ao mundo para justamente nos ligar novamente. Por isso que a palavra religião, ela vem do latim religare. Religar, ligar novamente, nos trazer de volta à presença de Deus, a nos trazer a possibilidade de estarmos novamente com Deus, o que antes de Cristo não era possível. Então Jesus, ele veio passar pelo sacrifício para que o seu sangue pudesse ser derramado em troca do nosso sangue, porque pelo nosso pecado, nós é que deveríamos ter morrido na cruz. Então ele substituiu, ele veio no nosso lugar. Então o nascimento dele é o início do cumprimento desta promessa. Por isso que é de extrema importância entender, compreender e até mesmo aplicar este conhecimento na sua vida, sabendo que Jesus, ele veio em carne e habitou no meio de nós. Então é por isso que esse é o significado do Natal. Isso, o nascimento de Jesus Cristo. Tanto que a forma com que ele nasceu, se a gente for observar, existem textos bíblicos, em Isaías, que fala que haverá um nascimento e o nome dele será Emanuel. Emanuel, em hebraico, em aramaico, significa Deus no meio de nós, Deus conosco. Também no Antigo Testamento se fala que haveria nascimento de nascimento virginal, em que Jesus nasceria de uma virgem. Se nós pegarmos todos os versículos, nós vamos ver que todos os versículos do Antigo Testamento que falam, que apontam para o Messias, foram cumpridas em Jesus. Foram cumpridas em Jesus. Então, por isso que nós entendemos, compreendemos que Jesus, ele é o Cristo. Jesus, filho de José e Maria, vamos assim dizer, ele no final se tornou o Filho unigênito de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E por que Maria? Boa pergunta. Poderia ser qualquer mulher, certo? Mas Deus escolheu, vamos dizer que para a época, a melhor pessoa que poderia... Porque era pobre, eles eram pobres, né? Sim, não só que... Eu não vou nem dizer pobre, não vou nem dizer... Acho que eu não diria nem pobre. Mas a questão de ser uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa que aceita as promessas de Deus, que conhecia as promessas de Deus. Porque tem pessoas que estão nem aí para nada. Então Deus vai usar essa pessoa? Não, Deus vai usar as pessoas que estão mais próximas dele. E nesse caso usou Maria. A gente fala muito, Jesus nasceu pobrezinho. Eu refuto isso, eu contesto isso. Porque quando José, ele é obrigado a ir a Belém, porque também tem uma promessa do Antigo Testamento que o Messias nasceria na cidade de Davi. A cidade de Davi é Belém, e na Judéia. Então, quando José vai cumprir o edito do imperador romano de que ele teria que participar da contagem do IBGE da época e ter que ir até Belém, ele procurou hospedaria. Ele não procuraria hospedaria se não tivesse dinheiro para pagar. Sim. Tanto que ele ficou na manjedoura não porque ele não tinha dinheiro para pagar, mas porque não tinha mais espaço. Então essa ideia de que Jesus... E para quem não conhece o que é manjedoura, o que seria manjedoura? Ótima pergunta. A manjedoura é o comedouro dos animais. Então quando você vê um filme de faroeste,
ou você vê alguma coisa de fazenda, por exemplo, você tem lá um vaso de madeira, né, um recipiente de madeira, onde se coloca ali o alimento. Então a vaca, o cavalo, o jumentinho, a ovelhinha vai lá e ele come naquele lugar, é o comedouro do animal. E só havia lugar, não é na manjedoura, mas no estábulo. E no estábulo havia uma manjedoura. Então Maria e José foram dormir sobre o feno que havia ali. Porque não tinha lugar nos hotéis? Porque não havia lugar nas pousadas ou nas hospedarias da época, estava tudo lotado. Então ele dormiu ali. Só que ali acelerou o trabalho de parto de Maria. E Maria deu à luz ali. Então aonde colocar a criança? Qual o primeiro berço? O único lugar que havia possibilidade de se tornar o berço do menino Jesus seria a manjedoura. E os 3 magos? Os 3 magos... Reis magos, né? Que falava Reis magos, né? Os 3 reis magos. Até a gente fala que são magos, mas não são magos de magia, né? Como a gente costumaria dizer, não é um bruxo do Harry Potter ou um mago do Senhor dos Anéis, né? Mas magos ali são estudiosos científicos. São pessoas que tinham conhecimento de astronomia. Então, um anjo apareceu... Quem tinha, então, na época, conhecimento em astronomia era chamado de mago. De mago. E ali, os magos tiveram a visita do anjo, que falaram, olha, segue a estrela de Belém, a estrela mais brilhante, que o rei nasceu. E aí eles seguiram a estrela, fizeram, né, o seu caminho, como se estivesse, por exemplo, no mato, ele olhando, seguindo pelas estrelas, ou no mar, fazendo a navegação pelas estrelas. Sim. E seguiu até e encontrou a manjedoura onde estava Jesus. Entendi. Na verdade, se a gente for observar, vamos ser mais verídicos. A gente fala da manjedoura, porque a manjedoura significaria que o bebê tinha acabado de nascer. Mas, na verdade, os reis magos, eles aparecem um pouco depois. Tanto que eles chegam para o rei Herodes e falam, olha, eu sei que nasceu um novo rei. Ele está aqui no palácio? Jesus não nasceu no palácio. Nasceu numa manjedoura. E Deus, ele é perfeito e ele é proposital. Isso é muito interessante entender que Deus, ele é totalmente intencional. Por que fazer Jesus nascer numa manjedoura se ele poderia colocar Jesus dentro de um palácio? No palácio. Haveria essa possibilidade. Porque Deus quer ensinar à humanidade o princípio dos primeiros começos, dos pequenos começos. Quando você vê a manjedoura, você vê algo pequeno, rústico, não dá muito valor, humilde, né? Sem valor. É o primeiro passo que a gente tem que tomar na vida. É o pequeno passo que a gente toma para poder chegar no nosso palácio. Mas primeiro a gente começa nas pequenas coisas para que se evolua até chegar a um palácio. Então Jesus não teve preferência, olha, você é o Filho de Deus, você vai nascer num palácio, não. Você vai nascer na manjedoura para que todos entendam que todos devem ter seus pequenos começos. Isso é muito importante entender. Sobre os reis magos também é interessante observar que houve ali, quando visitaram Jesus, veio os reis magos e veio também os pastores que estavam do lado de fora da cidade de Belém. Eles também foram convocados? Também foram convocados. Olha, nasceu o Salvador e eles foram ver Jesus na manjedoura. Isso também é outra coisa importante que Deus quer ensinar. Que Jesus, ele veio não só para os magos conhecedores, mas veio também para os pastores humildes. Ele não veio só para as pessoas que têm conhecimento, veio também para as pessoas que não têm conhecimento. Ele não veio para as pessoas de elite, ele veio para elas, mas também veio para as pessoas mais humildes. Jesus, ele é o ser mais democrático que existe na Terra. Por quê? Porque ele recepciona seja ricos, como na forma dos magos, como também os mais humildes, como os pastores. E todos
saíram transformados. Quando você observa a história dos pastores, isso é fundamental entender. Eles foram para lá, viram o menino Jesus e voltaram regozijantes contando o que viram. Ou seja, o contato com Jesus nos transforma a um ponto que a alegria é tão imensa em nosso coração que a gente não suporta guardar essa notícia para nós. A gente quer falar para todo mundo, porque a gente demonstra a nossa transformação de vida através do menino Jesus. Esse é o sentido do Natal. A humildade. A humildade. Senhor Erasmo, quem eram os 3 reis magos? Vamos lá. A Bíblia, ele não dá o nome, né? não identifica os reis magos. Inclusive nem chama de reis, chamam de magos do Oriente. No Evangelho de Mateus ele diz os magos do Oriente. Mas no século 8, aproximadamente, né, a tradição, né, católica veio trazer o nome desses 3 magos do Oriente. Que seria Melquior, Baltazar e Gaspar. E esses 3 reis, eles trouxeram para Jesus 3 presentes: ouro, incenso e mirra. É interessante que tudo é intencional. Tudo que a Bíblia faz, tudo que Deus escreve, ele tem uma intenção e um propósito. Então, por que escolheu ouro, incenso e mirra? Por que não trouxe prata, bronze e latão? Por que não trouxe espada, escudo e broquel? Um bezerro, um cabritinho, um cavalo? Por que ouro, incenso e mirra? Porque os 3 objetos, eles possuem significados importantíssimos para a gente compreender a divindade de Jesus. Ouro, por exemplo, ele é o símbolo da pureza. Ou seja, demonstra que nós precisamos andar puros, assim como Jesus ele é puro. Por que puro? Porque o ouro, depois que ele é passado no fogo, ele não tem nenhuma sujeira. Tanto que para você tirar o ouro da jazida, da mina, você precisa de mercúrio. O mercúrio envolve o ouro, a pepita de ouro, e aí você consegue retirar da montanha, da jazida, você consegue retirar o ouro. Aí o que acontece? Você joga ela no fogo. O fogo vai fazer o mercúrio descolar do ouro a um ponto dele evaporar e só vai ficar o ouro puro. E qual é o símbolo do ouro puro? Quando é que o ouro está puro? Quando você consegue olhar o seu próprio rosto refletindo naquele metal líquido. Isso é uma demonstração de quê? Pureza. Não pode ter nada misturado, você não pode ter nenhuma impureza na sua vida. Você tem que ser quem você é. Por que refletir o seu próprio rosto? Porque ali é a sua identidade, é quem você é. Não o que você imagina sobre si, ou que as pessoas falam de você. Não, é quem você é. Como a gente estava falando aqui sobre ser pastor ou não. A minha identidade todos identificam, quando olham para mim, me olham como pastor. Sim. Eu mesmo falo, pastor, tem um salvo aqui no meu celular. Pastor Erasmo. Mas na verdade eu sou presbítero. Mas porque a minha identidade revela um ministério pastoral. Sim. Uma meu autoridade, rosto, né? Uma autoridade. É meu rosto refletido na pureza do ouro. Quem é Michel? Quem é o internauta que está nos vendo? Tem que ser refletido na pureza do ouro para saber quem você realmente é. É a nossa identidade. Mas isso é coisa para cura e libertação. A gente deixa isso para um outro podcast. Próximo episódio. Então, o ouro, o incenso e a mirra. O incenso nada mais é do que as orações. Toda vez que você olha para a Bíblia, quando a Bíblia vai falar de incenso, em Apocalipse ele vai dizer que um anjo pegou um saco de incenso, que são a oração de todos os homens, e é levado à presença de Deus, e Deus, a partir daquele momento, determina que as orações sejam atendidas. Então,
o incenso é o significado da necessidade que nós devemos ter uma comunhão, uma ligação com Deus através das nossas orações. Então o ouro vai trazer a pureza, o incenso, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus através da oração. E a mirra ele é um elemento de perfume, de cheiro. Isso demonstra que a Bíblia diz que nós devemos viver e emanar o bom perfume de Cristo. Ou seja, o cheiro de Jesus tem que estar sobre as nossas vidas. O que significa isso? Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu pensar tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que representar Jesus Cristo. Porque não adianta nada eu vir fazer as coisas, a pessoa, por exemplo, eu digo que sou uma pessoa que trabalha com as coisas de Deus, mas eu furo o semáforo vermelho. Eu roubo alguma coisa no mercado. Que testemunho que eu estou dando acerca do que eu creio? Então a mirra é o nosso testemunho, é o perfume que a gente emana, demonstrando a nossa coerência com a nossa fé. Existem também outras interpretações sobre ouro, incenso e mirra, né? Tem outros que também dizem que ouro, símbolo da realeza, o incenso seria a divindade e a mirra o sofrimento que Cristo teria. Também é válida essa interpretação. Sim. Também é válido. Mas eu prefiro acreditar que o ouro vai representar a pureza, o incenso a nossa comunhão e a mirra o nosso testemunho. Entendi. O nascimento de Jesus, ele deu um novo recomeço para a humanidade. Mas como o Natal pode marcar um novo começo para a vida das pessoas hoje? Isso é importantíssimo, essa pergunta. E vou te dizer, todo Natal significa que Jesus tem que nascer. Como é que a gente muda o mundo? Romanos capítulo 12, lá vai dizer: se com a tua boca confessar e com o coração crer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, Ele morreu e ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a transformação de vida é quando você permite esse menino Jesus nascer dentro do teu coração, dentro da tua vida. Então o Natal nada mais é do que você permitir que esse Cristo, que vem trazer pureza, comunhão e testemunho, que vem com ouro, incenso e mirra, que vem por aqueles que têm condições financeiras, por aqueles que não têm condições financeiras, veio para todos, para que possamos, nós todos, permitir que ele venha nascer dentro do nosso coração. E tem que nascer todo ano? Não, ele tem que nascer pelo menos uma vez. E ele permanecer. Então, que o Natal nos lembre de que o verdadeiro sentido do Natal é permitir que esse Cristo, que veio mudar o mundo, que veio salvar a humanidade, entre na nossa vida e trazer transformação. É porque hoje as pessoas acho que fugem um pouco dessa coisa do nascimento de Jesus Cristo, né? E é mais para festa, oba-oba e presente. Vale mais o senhor me dar o presente do que a comemoração em si do Natal e o sentido, né? A troca de presentes, ele é uma coisa que ele é tradicional. Tradicional, isso. É uma tradição que tem na nossa cultura judaico-cristã, né? No caso, cristão. Porque o judeu não comemora o nascimento de Cristo, eles comemoram Hanukkah, que é uma outra festa. Mas nós entendemos que a troca de presentes é uma forma da gente simbolizar esse apreço de ouro, incenso e mirra. Muitas das vezes a gente utiliza esse subterfúgio para o comércio. Vamos trocar presentes, vamos pensar em Papai Noel, mas o verdadeiro sentido do Natal não é o jantar em si, mas a reunião da família é muito importante, porque Jesus, quando ele vem em vida, ele encarna na terra, ele vem, se faz carne para restaurar a família, para restaurar a sociedade, para restaurar as pessoas. Então, quando a gente se reúne no Natal para jantar em família, isso é muito importante. Mas o mais importante de tudo
além dos presentes, além da festa, além do Papai Noel, é entender que Cristo precisa nascer em nós. E ao nascer em nossas vidas, a gente permite que Ele nasça em nossos corações, a gente permite que Ele venha nos transformar. Assim como Ele transformou a vida dos 3 reis magos, assim como Ele transformou a vida dos pastores que o visitaram. Até porque a gente tem que lembrar que Jesus Cristo ele veio, né, em meio às trevas para trazer luz. Sim. Né? E não para elevar as trevas mais ainda, né? Então por isso que esse é o sentido natalino, né? Por isso que a gente tem que comemorar com a nossa família, né? Preservar esse sentimento, preservar essa cultura aí de estar sempre com a família. Né? Então o espírito do Natal, eu acho que é isso aí. Né? E por que surgiu o Papai Noel? Papai Noel, onde veio o Papai Noel nisso? Papai Noel, ele é assim, ele é um personagem também católico, é São Nicolau, né? Que vivia na região da Lapônia, é uma região realmente fria ali no norte europeu, em que ele realmente tinha esse costume no Natal de presentear crianças. Ele tinha essa situação, ele presenteava crianças. E ali pegou tão forte que ele se tornou, o São Nicolau se tornou o Papai Noel que nós conhecemos hoje. Porque ele se vestia com aquelas roupas características do Papai Noel. Ele se vestia todo de vermelho? De vermelho, não daquela mesma forma que a gente vê hoje, né? Sim. Porque na época, vamos lá, nós estamos falando do século 8, século 9, né, depois de Cristo. Então, nos anos de 900, tem que ver a data certinha, mas quando você vai observar aquela época, as roupas eram outras. Mas, predominantemente vermelho e branco. O que nesse contexto todo do Natal, a história, tanto dos pastores, do pastorado, da teologia, ela fala sobre reconhecer o Messias. O que a teologia fala de reconhecimento do Messias? Isso. Como que a gente reconhece o Messias? Como que a gente reconhece o Messias? Então, a Bíblia ela traz as profecias que indicam quem seria o Messias. Por que o judeu não aceita Jesus como Messias? Porque eles acham que quem deveria vir era um líder militar. Alguém que seria um general de guerra, que com a sua boca explodiria todos os exércitos romanos e libertaria o judeu da escravidão romana. Só não foi isso que Jesus fez. Não foi o que Jesus fez. Jesus ele quis transformar de dentro para fora e não de fora para dentro. Tanto que o judeu até hoje ainda espera o Messias ou o Hamashia. Messias em hebraico é Hamashia. Até hoje eles esperam o Hamashia. Nós já acreditamos que o Hamashia já veio. Por quê? Porque quando Jesus ele veio não para destronar Roma, mas destronar o nosso coração das trevas. E como que é isso? Transformar dentro e não fora? Uma ótima pergunta. E é difícil, né? Então, eu gosto da filosofia, até que o Mendes ele trouxe isso, eu achei isso fabuloso, para citá-lo aqui no nosso podcast, nosso amigo Mendes. Primeiro a gente absorve uma informação, internalizamos a informação, aí nessa internalização a gente aplica a informação. Quando a gente aplica, significa que a gente entendeu. Tem pessoas que ouvem a palavra. A Bíblia ela relata a parábola do semeador. São 4 tipos de terra que o semeador vai semear. E a semente é a mesma para os 4 territórios. A primeira semente ela cai na beira do caminho, o passarinho vai e come ela. E não dá frutos. O segundo é uma terra seca, ela não se aprofunda, o sol bate e queima a semente e não frutifica. A terceira, quando cai no meio dos espinhos, ela se sufoca, então ela não consegue crescer. E a última é quando ela encontra a terra boa, ela frutifica e produz muito. Então essa é a diferença. Tem pessoas que o coração é uma terra árida a um ponto que a semente não penetra. Aí o passarinho, que é o inimigo das nossas almas, come aquela palavra que a gente recebe e a gente não recebe a palavra, a gente perde a palavra que recebemos.
Existe o segundo, que é quando a terra ela é seca, ela não consegue aprofundar. É quando o sol das dificuldades, o sol da vida, o sol dos problemas. Ah, não, eu não vou ouvir essa palavra porque minha vida está tão problemática, estou com tanto... Última coisa que eu quero pensar é a igreja. Queima a semente e a semente não frutifica. O terceiro é o sufocamento, os prazeres da vida, você querer buscar só os seus interesses, os seus próprios desejos, suas próprias metas de vida. E aí sufoca, porque a semente não consegue produzir. Mas a verdadeira semente, aquela que cai em terra boa, ela vai frutificar. O frutificar é as bênçãos que nós recebemos por termos a palavra de Deus em nossa vida. Paz de espírito, saber encostar a cabeça no travesseiro e não ter preocupações. Preocupações na vida nós vamos ter sempre, mas nós não teremos aquelas preocupações de coisas erradas que fazemos. É você ter certeza de que você vai ter domínio próprio para se segurar ante os seus desejos. Essa é a palavra de Cristo que, ao nascer em nosso coração, ela tem que frutificar. O problema é esse, às vezes chega no Natal, todo mundo quer ver família. Então, e justamente o reconhecimento do Messias, ele cabe a cada um de nós, é uma decisão nossa. Nós temos que tomar uma decisão de querer conhecê-lo. Porque muitos falam assim, não, Jesus já morreu, resolveu o problema dos nossos pecados, eu posso viver como eu quiser. Não é bem assim que funciona. A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, aqueles que me amam, Jesus dizendo, aqueles que me amam são aqueles que obedecem à minha palavra. Eu virei com meu Pai e habitarei dentro de vós. Então, para que possa acontecer isso, nós temos que obedecer à palavra. E a palavra de Deus, ele é o maior benefício de sucesso. A Bíblia diz em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Todas as respostas da vida estão dentro da Bíblia. Todas as respostas de dificuldades. Ah, mas foi escrita há 2.500 anos atrás. Não importa, ela é tão atual. A Bíblia é atual para os dias de hoje. Se você observar o que a palavra de Deus, ela diz, ela remete à nossa vida... Os livros mais antigos, mais atuais. Os mais antigos são mais atuais que qualquer livro de autoajuda que você possa ler. E a Bíblia diz, se você diligentemente, está em Deuteronômio 28, se você diligentemente cumprir com todos os estatutos, será abençoado na cidade, será abençoado no campo, abençoado vai ser sua sementeira, abençoado vai ser os seus celeiros. Agora, a Bíblia também diz, no próprio Deuteronômio 28, se você descumprir qualquer norma, qualquer estatuto, maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será a sua sementeira, maldito será o seu celeiro. Então, o que a Bíblia está querendo dizer para mim? Que Deus não vai permitir que o ser humano viva errado e não haja consequências. A Bíblia ela é clara nesse sentido. Ninguém vai fazer algo errado sem que venha consequências. A Bíblia é clara quanto a isso. Essas regras bíblicas, elas são como a regra da natureza, como a termodinâmica, como a lei da gravidade. É uma lei física, uma lei natural. Se a gente não seguir o que está determinado lá, cara, vai dar ruim para a nossa vida. A Bíblia em Levítico, ela diz o seguinte, que as pessoas que não cumprem com a palavra, descumprem a palavra, desobedecem a palavra, elas vivem como se estivessem perseguidos, sem ter quem os persiga. Chega de dia, é ansioso por chegada da noite. Quando chega a noite, é ansioso para a chegada de dia. O que isso significa? É justamente a mania de perseguição, síndrome do pânico. Isso é atual, totalmente atual. Quando você vai conversar com uma pessoa que tem lógico, não estou dizendo que todo síndrome do pânico é pecado, é natureza de pecaminoso, não. Existem também problemas biológicos, problemas comportamentais,
Mas a grande maioria, quando você vai observar, são situações que, se você cumprisse a Bíblia, você não passaria por aquilo. Só está passando por aquilo porque você está assumindo as consequências dos seus próprios atos. E para a humanidade isso é difícil reconhecer. É difícil reconhecer o erro, né? Sim, é difícil reconhecer o erro. É mais fácil transferir o erro para o próximo. Não, eu fiz isso. Ou apontar. Ou apontar. Que se chama recalque, transferência ou racionalização. É. E qual é o maior milagre que o Natal pode passar para as pessoas que hoje as pessoas estão esquecendo do Natal? Qual seria o maior milagre? O milagre da família. O milagre do perdão. O milagre do recomeço. Olha que interessante. Toda vez a gente entende que o calendário nosso ele vive de ciclos. Então é um momento para você parar e refletir. É igual luto. Igual você ir num velório. Quando você vai num velório de alguém, ainda mais que seja novo, que morreu de forma súbita, você chora pela pessoa que morreu, mas você chora por si mesmo porque você se coloca naquela situação. E se fosse eu? Poderia ser eu. A vida é tão frágil. O luto, em Eclesiastes diz que a casa de luto traz reflexão. Então qual o maior milagre do Natal? Reflexão. Permitir que esse menino Jesus nasça no meio da nossa família, nasça no meio do nosso coração, para que a gente possa ser um ser humano melhor, para que a gente possa caminhar de acordo com os princípios e preceitos bíblicos. Porque pode ter certeza, se você cumprir com o que está ali, é impossível. Não é impossível cumprir. Se você cumprir, Jesus ele disse, quais são os 2 mandamentos que resume todos os 10? A Bíblia tem 613 mandamentos. 613 mandamentos. Não só são os 10 que o pessoal fala, né? Não são só os 10. Mas resume-se nos 10 e Jesus resumiu em 2. Que eu acho que é difícil não conseguir cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer besteira, você não vai fazer bobagem. Se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai discriminar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai matar. Todas as leis, elas estão concentradas nessas 2. E onde isso nasce? No Natal. Na visão do senhor, qual é o maior chamado de Deus para nós, né, aqui na Terra, diante da sua mensagem do nascimento de Jesus Cristo? Por que ele enviou seu filho, né, para Maria e para José, naquele estado, ele nascer naquele estado, e ele sabendo o que ia acontecer? Qual é a real mensagem? O plano era esse. Jesus teria que vir e morrer pela humanidade. E ressuscitar. Que ele só não morreu, mas ele também ressuscitou. Era necessário. Poxa, mas não era castigar demais? Sim, mas entenda, ou era Cristo ou era toda a humanidade. Por quê? Todos nós estávamos destinados ao inferno, direto, sem chance. Cristo veio para mudar essa realidade. E para mudar isso, ele havia de ser sacrificado. Quando você observa, aí chama-se tipologia bíblica, sombras do passado que representam algo que aconteceu no futuro. Então, uma sombra do passado, quando Adão comeu do fruto e ele sentiu vergonha, ele não quis se apresentar para Deus nu, porque ele viu que estava nu. A Bíblia diz que ele costurou folhas de figueira para ele e para sua esposa. As folhas de figueira, elas têm urticária, elas têm urtiga, elas são ruins, elas causam coceira e também é efêmero, não dura 2 dias. Deus ele pega e faz roupas de peles de animais. Ali Deus fez o primeiro sacrifício. Ele não tirou pele de um animal, ele sacrificou um animal para que pudesse vestir a Adão e a Eva, representando um sacrifício no futuro. Quando você vai ver Moisés, Deus determina que Moisés faça o dia do perdão.
que é um dia que o sumo sacerdote pegava uma ovelha sem mácula, sem manchas, pura, deveria degolar este animal e o sangue dele seria derramado nas 4 pontas de um altar e a carne dele deveria ser queimada, para que pudesse, aquele ano que se passou, o povo fosse perdoado. Mas era um sacrifício sazonal, todo ano deveria acontecer. Então, Jesus, ele é esse Cordeiro de Deus definitivo. Um cordeiro sem mácula e mancha. Jesus é um ser sem mácula e mancha. Quando ele foi crucificado, chicoteado, espinho na cabeça, prego nas mãos e nos pés, você melou, você aspergiu o sangue deste cordeiro nas 4 pontas de um altar. E no final, o soldado romano ainda colocou uma lança na lateral de Jesus, onde a Bíblia diz que saiu todo o sangue e água caindo aos pés da cruz. Ou seja, todo o sangue foi derramado naquele altar perfeito, santo e imaculado. Então não havia outra forma de Jesus sofrer. Não havia outra forma de Jesus não havia alternativa. A única alternativa foi quando o próprio diabo quis entregar tudo para Deus, para Jesus. Ó, se você prostrar para mim, eu te entrego tudo que Adão me entregou, eu entrego para você agora. Aí Jesus falou: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Por quê? Porque Jesus sabia que o alvo dele, o objetivo dele é ter o controle de novo da humanidade. Era o controle das pessoas, para que pudesse levar essas pessoas a ter comunhão com Deus e levar para o céu. Do contrário, todas as pessoas que não aceitam a Jesus, que não buscam a Jesus, que não permitem Jesus nascer no coração, elas estão, infelizmente, algemadas com um destino de trevas. As pessoas falam muito, vamos celebrar o Natal. Mas qual a diferença de celebrar o Natal e viver o Natal? É justamente você permitir que esse menino Jesus nasça em seu coração. Porque tem gente que celebra a festa, aproveita a festa. É a mesma coisa que você entrar de penetra numa festa. Você entrou de penetra numa festa. Você não conhece o noivo, você não conhece a noiva. Mas você está lá, você está comemorando, você bebe, você come. Mas você nunca fez parte da cerimônia. Porque você não conhece. Você fez parte da festa, você celebrou. Então, quem vive é aquele que faz parte da festa, é aquele que tem uma comunhão com esse Cristo ressurreto, que nasceu no Natal e que na Páscoa ele foi crucificado e que ao 3º dia ressuscitou. Por isso que importante é não somente comemorar, mas você permitir que esse menino Jesus nasça no teu coração. Quando você permite isso acontecer, você não somente celebra, você vive o Natal. Legal. E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo nessa segunda-feira, dia 22, e já quarta-feira já vai ser Natal? Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar? A minha mensagem a todos vocês: permita que este Cristo nasça na manjedoura do seu coração. Permita que esse Jesus faça a diferença sobre a tua vida. Permita que esse Jesus seja realmente um rei, que seria o símbolo do ouro, um sacerdote, que seria o símbolo do incenso, e um profeta, que é o símbolo da mirra. Que ele possa trazer esses presentes para dentro da tua vida e da tua família. Aproveite este Natal, comemore com a tua família. Se você viu um parente distante, se tem alguém que você precisa, de repente houve uma briga no meio do ano, aproveite este momento para liberar perdão a essas pessoas, porque Natal também é recomeço. Perdoar não significa conviver, mas significa que você está liberando uma dívida que essa pessoa tem com você. É você pegar essa dívida que você acha que ela tinha e você rasga, porque ela não vai pagar isso mesmo, meu querido. Então,
Perdão não é um sentimento, é uma atitude. Aproveite esse Natal para você se reconciliar, seja com os seus pais, com seus filhos, com um parente distante. Reconcilie, faça nascer esse menino Jesus na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos e um Feliz Natal. É isso aí, gente. Mais um episódio especial de Natal do nosso podcast Solta Real. Não esqueçam, claro, de me dar um presente de Natal. Inscreva-se aqui no canal. É isso aí. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe esse episódio, tá? Para a pessoa que você acha que realmente precisa saber o que é o sentido do Natal, para saber um pouco mais sobre a história do Natal. Isso aqui foi um resumão que nós fizemos, né, pastor? Fiz algumas perguntas aqui, tá? E nada é combinado aqui. Né? As perguntas, eu falei para ele, eu já tenho umas perguntas e vou falar na hora lá para o senhor responder. Então, muito obrigado por estar acompanhando o nosso episódio até agora. Feliz Natal para você, para toda a sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente. Lembrando, claro, dos 3 Cs também, curtir, compartilhar, comentar, tá? Para aqueles bichinhos chamados algoritmos que eu costumo falar, eles entenderem que o nosso conteúdo no nosso canal ele é relevante e ele compartilhar para mais pessoas. Então, um Feliz Natal a todos vocês e a todos os familiares de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E um PS, se você tiver qualquer dúvida sobre Natal, sobre teologia, você pode escrever no chat que o Michel vai passar para mim e nós vamos responder a você. Que Deus te abençoe. Amém. Um abraço. Pastor, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço Deus pela abençoe. oportunidade, viu? Tá?